Deixa um comentário interessante nos meus vídeos aí, isso me dá ideia para eu fazer um próximo vídeo para responder, trazendo um assunto bacana aí para nós, né? Aí acontece que eu gravei para vocês o vídeo sobre o Shed lá e realmente, cara, eu achei muito engraçado. Inclusive esse camarada que fez o vídeo, o Cocielo da Blackpill, esse cara vai estourar daqui a pouco. Porque o cara é engraçado, o cara é bom, o cara tem várias sacadas ali interessantes. Daqui a pouco o canal desse cara vai começar a estourar. Tanto é que o canal dele tem 3 mil inscritos. E o vídeo já bateu 40 mil visualizações e foi recomendado pra mim. Eu tava mexendo aqui e de repente apareceu e eu assisti. O cara é fera. O cara realmente, se ele focar nessa pegada aí de humor, ele vai crescer no YouTube, né? E aí o camarada respondeu assim, cara. Ele falou o seguinte, me deu uma puta ideia, até agradeceu o comentário. Ele falou assim, cara, nossa, eu vejo isso daí, cara, me bate uma tristeza, não nessa ordem, me bate uma tristeza tal, ver como é o mercado sexual, né? Essa realidade dura aí, principalmente do mercado sexual online, digital, né? E eu acho que você dar risada é um cope. Ele não tava nem me atacando, mas ele considera que rir é um cope e tal, porque para ele é uma tristeza profunda ver como as coisas são brutais hoje perante as mulheres aí, os chats, que os caras não tem que fazer absolutamente nada e nós aí às vezes tem que se esforçar, tem que fazer muito mais, e elas estão saindo com esses caras sendo que eles não precisam investir em chaveco, mostrar uma personalidade interessante, né? E olha só, eu tava vendo um vídeo do Alan Roger Curry ontem, e ele comentou, ele estava explicando a diferença entre Blue Pill e Red Pill. E ele explicou, cara, uma coisa muito interessante, não só isso, mas faz muito sentido para conectar nesse comentário do camarada que eu falei para vocês aí sobre o Shed, né? Que ele fica triste, que dar risada é um cope, né? E eu ri mesmo, não foi no sentido de rir para forçar a amizade. Eu ri porque eu achei muito engraçado e porque realmente eu sou indiferente, eu não me importo. E aí o que acontece? O Alan Roger Curry, ele fala assim, qual que é a diferença entre Blue Pill e Red Pill? Ele fala, cara, o Blue Pill é o cara ainda que tá preso na ideia de que ele, com a personalidade, com grana principalmente, com sucesso, uma boa profissão, sendo um bom rapaz, ele vai conseguir ter as mulheres que ele acha interessante. E isso ele resumiu a Blue Pill nisso daí, e eu achei, faz muito sentido. Não é só isso, mas eu acho que isso é um dos principais fatores que determina se o cara tá preso à Matrix ou não das mulheres, né? E o que é Red Pill? Red Pill é o cara que entende que muitas vezes vai ter um camarada ali que só por causa da... Olha os fatores que ele especifica. Aparência, confiança masculina é o termo que ele usa, e o terceiro é... Qual que é o terceiro, cara? Peraí. Confiança... Certo. Ah, tá. Aparência, confiança masculina e mouthpiece. Mouthpiece é chaveco, papo, conversa, sedução. Ele fala, muitas mulheres vão ficar com esses caras aqui sem eles serem bons rapazes, sem eles terem bom caráter às vezes, sem ele ter uma boa profissão, sem ele ser um cara estudioso, sem ele ser uma boa pessoa, sem ele querer procurar uma esposa também. Muitas mulheres vão se relacionar simplesmente, puramente, sexualmente com esses caras porque o cara é boa pinta, porque o cara tem uma confiança masculina e porque o cara tem um mouthpiece e tem um chaveco. Isso é a Red Pill, ele diferencia entre Blue Pill e Red Pill. Os caras que é Red Pill conhecem isso, entendem isso. E qual que é a diferença do cara que tá na Blue do cara que tá na Red? O hate. Porque o cara, muitas vezes, que ainda tá conectado a essa ideia de que as mulheres são princesinhas e que você, com essa atitude, com esse comportamento, se eu tiver uma boa profissão, se eu tiver grana, se eu for bacana, se eu for um bom rapaz, etc., eu vou conseguir a garota que eu quero, ele fica puto quando os caras que não fazem a mesma coisa conseguem, com muito menos esforço. E aí, ou ele vai sentir raiva dos caras, ou ele vai sentir raiva das mulheres, ou ele vai sentir raiva dos dois. Ele vai atacar o camarada, ele vai diminuir o camarada, ele vai se sentir frustrado e ofendido por isso, tanto pelo camarada que consegue se relacionar assim, que seria, como muitos chamam na comunidade, de Shed ou Tyrone, né? Ou ele vai atacar as mulheres dizendo que elas não valem nada e tal, que elas estão escolhendo esses caras que não vão dar futuro para elas, como se elas se importassem, porque nesse caso, as emoções falam mais forte. Teve até o caso da VTube agora recentemente, né, que eu vi o pessoal comentando, que ela tava com o Shed lá, definitivamente você vê que o cara é destacado na aparência, e ela falou que foi o pior cara que ela se relacionou, e eu acho isso engraçado. Então olha só, rapaziada, é o seguinte, cara, beleza? Lembra das fases do luto que eu falei pra vocês? Isso é uma das fases do luto. A última fase do luto é a aceitação. Então tem 3 fases anteriores à aceitação, que muitos de vocês podem estar presos nas 3, ou às vezes em uma delas, como no caso desse cara. Você tem a tristeza, você tem a raiva, e você tem às vezes a barganha. E muitos caras estão presos ou na tristeza, ou na raiva, ou em ambas elas. Eu já cheguei na aceitação, rapaziada. Eu passei de todas essas fases e já tô na aceitação. Por isso que quando eu vejo um Shed com esse comportamento no Tinder, eu dou risada e eu acho engraçado. Que é a mesma coisa que vocês têm que entender e vocês têm que ter essa mentalidade de indiferença. O motivo pelo qual esse cara fica triste às vezes, ou decepcionado, rapaziada,
Pode ser porque, eu não tô julgando ele, só tô usando esse exemplo para ajudar vocês também a superar a fase de tristeza, ou a fase de frustração, né? Que muitos caras estão ainda não percebem, cara. Às vezes até a maioria na comunidade tá e não percebeu. Você tem que abandonar o julgamento, rapaziada. Você tem que abandonar o julgamento, porque muitos caras julgam ainda as mulheres que agem assim. Muitos caras ainda estão presos ainda nessa ideia que o Alan Roger Curry menciona, se eu for um bom rapaz, se eu ganhar dinheiro, de maneira inconsciente isso, tá? Às vezes de maneira consciente o cara tá desperto, mas o inconsciente dele ainda tá preso nessa percepção de que as mulheres ele pode ser um bom rapaz e tal, que ele vai conseguir a mulher se ele ter um bom emprego, e se ele investir nele, investir nela, e etc, e por aí vai, né? Então o que acontece? Você não pode julgá-las quando elas agem assim. Quando uma mulher, abandone o julgamento, rapaziada, quando uma mulher, essas garotas agem assim no Tinder com esse Shed, certo? Eu não julgo elas, rapaziada. Eu dou risada quando o cara fala assim, meu pau é chinês, haia! Ele vai fazer assim. E ela fala, daqui, você é criativo, você é inteligente. Eu não fico frustrado ou puto. Porque se eu dissesse alguma coisa, provavelmente eu tomaria, no mínimo, na pior das hipóteses, um bloco, né? Se ela não me denunciasse, não chamasse a polícia pra mim se eu falasse um negócio desse. Cara, eu acho engraçado porque, assim, eu não julgo elas, rapaziada. Porque, tipo, não tem o que você fazer. Entendeu? 2, eu já sei como funciona a natureza feminina, que toda mulher tem uma promíscua interior, e que elas vão quebrar regras pelo Shed ou pelo Alpha. E 3, cara, talvez se você estivesse na mesma posição que elas, você faria a mesma coisa. O motivo pelo qual as mulheres elas estão com uma régua de exigência muito alta e tal, e elas escolhem os melhores, é porque elas têm muita abundância. Outra coisa que eu disse pra vocês recentemente que eu quero reforçar, entendeu? Que eu não me importo com dread game, com text game, eu não quero aprender. Vocês têm que aprender o TED game. O TED game, rapaziada. Você tem que aprender a gostar mais de grana do que mulher, cara. É muito difícil para os caras conseguirem ter essa indiferença, entendeu? Se você não começar a se tornar um cara bem sucedido. Tem caras que vão conseguir não descarregar tanta energia no investimento pessoal assim, para se tornar o mais bem sucedido possível e vão ser indiferentes às mulheres? Tem, mas é exceção. A maioria, rapaziada, tem que ter um fator compensatório. Tem que ter um fator compensatório. O que compensa hoje esse comportamento das mulheres, rapaziada? A ausência de sexo, rejeição feminina explodindo, pergaminho alto, Shed passando rodo, Shed avassalador no mercado sexual, mulher dando ghost do nada, mulher não respondendo sua mensagem, gera matches no Tinder, mulher fazendo dread game, mulher não fazendo text game, mulher fazendo não sei o que lá, todas essas papagaiadas. Se chama TED Game, quando você começa a se tornar um cara bem sucedido, você começa a ver dinheiro entrando na sua conta. Você não tá nem aí pra Shed, pra Stacy, pra Modernete, pra ninguém, você não quer nem saber, cara. Você não tá nem aí pras mulheres, porque, eu disse, o homem gosta mais de dinheiro do que de mulher. Só que você tem que aprender a ganhar dinheiro pra você gostar mais dele. Se você não tem, você não vai ter pelo que gostar. Você não vai ter pelo que gostar. E eu sei que não é a realidade de muitos, mas o que eu defendo no meu canal é que você se esforce, cara, pra ser o mais bem sucedido que você conseguir. Eu sei que no Brasil é difícil. E como eu falei, para muitos homens, sem isso eles não vão conseguir compensar para ter essa indiferença. Eu falei num vídeo recentemente, a indiferença, que eu não publiquei ainda esse vídeo. Cara, a indiferença, rapaziada, ela não é uma habilidade que você desbloqueia. Perdão, ela não é assim uma técnica que você decide ser indiferente. Você se torna indiferente, é uma habilidade que leva anos, ainda mais hoje lidando com mulheres, cara. Para você ser indiferente com mulheres, você precisa de 2 coisas, cara. 3 coisas. Investimento pessoal avançado em tudo que você puder na sua vida. Outra coisa que você precisa é justamente a habilidade de ficar sozinho, você não se importa em ficar sozinho, você tem prazer em ficar sozinho. E grana, velho. E dinheiro, ser bem sucedido, propósito, alguma coisa na sua carreira que você gosta de fazer. Eu não me importo com o Shed, eu não quero saber se o Shed é avassalador. Primeiro, porque eu sei que se eu talvez estivesse no lugar delas, eu tivesse a capacidade de fazer isso, eu faria também, provavelmente, eu também seria assim. Se eu tivesse centenas, às vezes milhares de opções, eu ia só escolher as melhores, sem dúvida, e não ia olhar para as outras porque o filtro sobe. Eu não ia conseguir dar atenção para todos os homens, se eu fosse uma mina gata com vários homens me dando match. Então eu ia ter que fazer o quê? Filtrar os que eu teria preferência, que consequentemente vão ser os mais bonitos ou os de mais status. Não tem para onde correr, é uma consequência da abundância sexual feminina hoje graças às mídias sociais. Entendeu? Então esse fator me ajuda também a não julgá-las. E outro motivo pelo qual eu não me importo com esse comportamento de Shed, de não sei o que lá, é por causa do TED Game. Ou como diria Tupac, 50 Cent, Future, Money Over Bitches. Tupac dizia nas músicas Money Over Bitches. Por quê? Porque os caras sempre souberam, cara, que você tem que colocar o dinheiro em primeiro lugar. O que esses caras têm em comum? Todos eles colocam o dinheiro em primeiro lugar, rapaziada.
Então é isso que eu peço para vocês fazerem, no final das contas, aprender a colocar o dinheiro em primeiro lugar, porque todo comportamento feminino hoje, toda circunstância do mercado sexual se tornará para você indiferente, porque você terá uma coisa mais importante, muito mais interessante para focar nela, que vai roubar sua atenção, que consequentemente vai fazer com que você não fique investindo mentalmente, nem sentimentalmente, numa mulher, nas mulheres ou no comportamento delas, quando você vê dinheiro entrando na sua conta. É nisso que você vai estar preocupado, é nisso que você vai estar pensando, e consequentemente todo comportamento feminino vai ser completamente esquecível por você. Um abraço.